Fala galera, Scott Way aqui na área, novamente aí para mais um vídeo aí do canal WCO, né? Mas antes de começar esse novo vídeo, né, eu quero fazer alguns agradecimentos, né, em relação ao feedback que vocês deram aí em relação ao meu primeiro vídeo, né? Vi que vocês gostaram bastante, fiquei muito feliz, até mesmo com alguns toques construtivos que eu recebi, né, via redes sociais, que eu vou começar a deixar na descrição dos vídeos aqui para que vocês possam entrar em contato comigo, falar comigo sobre opções de vídeo e tudo mais que vocês queiram aí, né, nas próximas edições, tá? Quero também agradecer em relação aos inscritos do canal que subiu também, tive um aumento aí dos meus inscritos depois do primeiro vídeo e espero que seja daí para melhor, que vocês continuem gostando do conteúdo e claro, sempre que vocês quiserem dar um toque construtivo ou até mesmo me dar uma opção de tema, eu vou estar sempre aberto, já anotei algumas opções, né, que vocês colocaram nos comentários e logo mais vai ter aí vídeo para vocês dos temas que vocês pediram. Vamos lá, né? O tema de hoje aí é um tema muito bacana, que é um assunto também que eu queria muito falar já fazia um tempo, né? Porque eu tenho esse pensamento desde quando a All Elite Wrestling foi criada, né? O tema vai estar aparecendo aqui para vocês agora na imagem. E nada mais é do que a importância de Chris Jericho, né, para a fundação aí da All Elite, né, no seu início aí de caminhada da equipe. Cara, eu começo falando, né, vou falar em alguns pontos, né, vou colocar isso em alguns pontos, né, da minha visão em relação a esse início da All Elite ter começado até mesmo já com o Chris Jericho. Eu acredito que foi algo muito importante, principalmente por esse primeiro aspecto que vai aparecer aqui para vocês na imagem. A experiência de Chris Jericho é óbvio que seria um ponto, né, um ponto muito importante para esse início da All Elite Wrestling. Por quê? Porque o Chris Jericho estava muito bem sucedido na WWE, né, por toda a carreira, por toda a história, por todo o nome que o Chris carrega já dentro do seu legado aí dentro da luta livre, né? E principalmente ele trabalhava na WWE, que é a empresa mais bem sucedida do mundo, e conhecia o seu sistema de trabalho, e sabe o que vinga, o que os fãs gostam, entendeu? Principalmente em questões de modo de trabalho, sistema de trabalho, apresentação do conteúdo. O Chris Jericho é um cara muito experiente dentro desse meio, né? Querendo ou não, o Chris Jericho, pra mim, ele é o pai da reinvenção, é um cara que sabe se reinventar assim, ó. Ele estalou o dedo, ele faz um novo personagem, um novo tipo de trabalho. E esse trabalho acaba pegando muito bem com o público. O Chris Jericho é um cara muito inteligente nesse ponto. Então eu acredito que esse ponto da experiência dele para o Elite Wrestling é algo muito importante para esse começo, né? O Cody estava iniciando o projeto de ter uma equipe e você iniciar o projeto de ter uma equipe é algo muito complicado no começo, até mesmo pela questão da credibilidade, das pessoas acreditarem no seu projeto. Então alguém como o Chris Jericho, com o currículo que ele tem, com a experiência que ele tem, é óbvio que ajuda muito a dar credibilidade e a experiência dele soma muito dentro desse projeto. O segundo ponto que eu queria levantar com vocês e que eu acredito que é algo muito importante, né, vai aparecer aqui na tela para vocês, é o ponto da representatividade que Chris Jericho tem na All Elite Wrestling, sendo o seu primeiro campeão mundial. Não é novidade para ninguém que Chris Jericho tem um currículo muito vasto dentro do Pro Wrestling, né? Um cara que já rodou todo o cenário e muito bem sucedido dentro da WWE antes de ter ido para a All Elite. E acredito que foi uma escolha, um tiro muito certo da All Elite dar o primeiro título mundial na mão do Chris Jericho, porque tem um impacto muito grande, né? O cara é ex-WWE, muito tempo de casa, muito bem sucedido, com uma carreira consolidada. O cara vai para uma outra empresa, vira campeão mundial, o cara reinventa, cria uma gimmick meio popstar, meio Bon Jovi ali, ficou muito legal. Então o Chris Jericho pra mim foi um acerto muito grande dele ter ido pra All Elite, principalmente nesse ponto. Ele é um cara com currículo muito extenso, e esse currículo extenso, dado a um título mundial no começo da All Elite, é um tiro muito certeiro e pega muito bem. Ele foi um grande campeão mundial, acredito que ele foi um dos melhores reinados até agora dos campeões aí que ganharam o título mundial, porque é um cara que sabe trabalhar muito bem. Às vezes em luta, dependendo do combate, pode não sair algo tão excelente, mas em questão de personalidade, questão de reinvenção, interpretação, o Chris Jericho manda muito bem. Então por isso eu acredito que foi um ponto muito forte, né, um ponto de acerto muito grande. Talvez tenha sido uma decisão do próprio Cody dar esse título pro Chris Jericho, eu não sei, posso estar falando besteira aqui, talvez não pode ter sido mais decisões aí, mais pessoas, um trâmite interno um pouco maior, mas
quem deu a cartada final do Chris Jericho ser o primeiro campeão mundial acertou em cheio. Porque a representatividade disso foi muito boa. E isso pegou muito bem com o público. O público gostou muito também do Chris Jericho ter ganhado o primeiro título mundial da empresa. Então eu acredito que foi um acerto muito grande. Um cara com nome, currículo, né? Um cara que incrementa, tem história dentro do cenário. E isso, somado a um título mundial, não tem como dar errado. Então, tipo, eles acertaram em cheio em relação a isso. Mais um ponto que eu queria compartilhar com vocês e pra mim que é um ponto muito importante em relação ao Chris Jericho, né? Isso também junto da minha experiência, da minha opinião como lutador. Eu acredito que a troca de experiências que o Chris Jericho proporcionou a estrelas da All Elite que estavam iniciando ali foi muito importante, porque o Chris Jericho ele trabalhou no sistema da WWE, e o sistema da WWE nada mais é do que de você virar um personagem antes de tudo, virar uma marca, um produto, algo que as pessoas vão consumir. E isso, junto dos caras da All Elite, que muitos ali eram caras que estavam muito mais ligados à parte de performance, eu acredito que ajudou muito na personalidade deles, né? A criar personagens, trabalhar bem suas gimmicks, para que isso pegue muito bem com o público. E eu acredito que foi um tiro muito certeiro ter o Chris Jericho na All Elite nesse início, justamente porque ele foi um cara que eu acredito que orientou muito os caras nisso. Cara, vamos criar um personagem, vamos ter uma gimmick, vamos marcar, entendeu? Pessoas que andaram muito com ele ali no início, como o Sammy Guevara, o próprio Jake Hager, que eram pessoas, né? O Jake Hager, no caso, da WWE. Acredito eu que essas pessoas sugaram dessa troca de experiências com o Jericho. E muitos personagens aumentaram o seu nível de performance, mas juntamente de atuação, de personalidade. Criou-se personagens dentro da All Elite, entendeu? O Chris Jericho deve ter mostrado que isso é uma coisa que rendia muito e ajudava muito no caminho de um lutador. Porque um lutador, pra mim, ele é um conjunto de avaliações para que ele seja bom. E uma dessas avaliações é o personagem. O personagem dele tem que ser um personagem bom, um personagem vendável, algo que o público fique marcado, o público seja uma figurinha carimbada, como se fosse um álbum de figurinhas ali, o cara com uma figurinha desse cara, ó, esse cara aqui é assim, entendeu? E eu acredito que o Chris Jericho ajudou muito alguns lutadores da All Elite nesse começo, com essa troca de experiências, né? Os caras acostumados com o cenário indie, o Chris Jericho dentro da empresa mais consolidada do negócio, com mais rentabilidade, uma empresa mais bem sucedida, e talvez um pouco dessa fórmula do sucesso ele compartilhou com esses caras no vestiário com toda certeza. Então é um ponto pra mim que também é muito importante do Chris Jericho na All Elite, né, nesse início, essa troca de experiências com o cara da WWE, que muitos desses caras novos da All Elite talvez cresceram assistindo o Chris Jericho lutar, entendeu? E ter dicas desse cara dentro do vestiário, eu acredito que seja algo muito importante e incrementador para a carreira. Pelo menos para mim seria. Eu que conheço o Chris Jericho, né, lutando aí há muito tempo, se eu tivesse num vestiário onde eu tivesse dicas de um cara tão experiente e tão bem sucedido na luta livre quanto ele, eu iria adorar. E por fim, né, o último ponto, né, que eu acredito que seja um ponto até que eu vou falar aqui como ex-líder de equipe, eu acredito que seja algo que ajuda muito dentro de um projeto, que é o quê? Chris Jericho deu força ao elenco da All Elite, né? Ah, Leon, mas o que seria essa força? Cara, quando você inicia um projeto, uma equipe de luta livre, você precisa passar essa credibilidade pro público. O público tem que acreditar no seu produto, acreditar naquilo que você está propondo apresentar para eles. E eu acredito que anunciar que Chris Jericho, ex-WWE Superstar, um cara com tantos anos dentro de uma empresa, consolidado, tinha tudo para não sair, o cara vai para esse projeto da All Elite, cara, isso dá uma credibilidade muito grande, porque é um cara de muito renome, que está trocando uma empresa que ele está há muito tempo para adentrar um novo projeto, que está começando praticamente agora, entre aspas, né? Vamos supor que estamos falando aqui na cronologia, que estamos no início da All Elite. Então, quando tudo estava sendo anunciado pelo Code e os caras que iriam comandar a All Elite, anunciaram um nome de peso como Chris Jericho, dá muita força pro elenco, dá muita força pro roster, entendeu? Isso pega muito bem com o público. Então o público vendo isso, acredito eu, que pegou muita credibilidade. Tipo, pô, mano, a empresa tá começando agora, mas tem um cara como Chris Jericho no roster. Então é um projeto que vai pra frente, é um projeto que vai virar, entendeu? Isso acredito que foi um puta de um divisor de águas
para esse começo da All Elite, e por isso que ele é tão importante assim, né? O nome de um superstar de peso para um projeto, para uma equipe de luta livre, ele ajuda muito na credibilidade. E o Chris Jericho foi fundamental para essa credibilidade inicial que o projeto da All Elite precisava, né? Pô, tá começando agora, tem empresas como a WWE, NJPW, empresas do México consolidadas com muitos anos de existência, e algo que tá começando agora. É muito difícil às vezes o público olhar e falar assim, pô, meu, será que vai pra frente? Será que vai ser um negócio que vai bater pau a pau com as empresas? Será que vai ter o mesmo nível? E anunciar o Chris Jericho dentro desse projeto, com certeza já mostra que o negócio é ter nível. Fora os caras que tem aí, né, rodando o cenário indie, que são caras que lutam muito bem, como o Omega, entendeu? Os Young Bucks. Esses caras são muito fodas, são caras que lutam muito bem, mas um nome de peso dentro do cenário, um nome consolidado, com uma carreira muito brilhante, com muito tempo, com experiência, ajuda muito a dar força a um projeto. Então, para mim, o Chris Jericho ele foi uma chave muito principal ali, né, nesse começo do All Elite, e deu muita importância, né, nesse começo, deu muita credibilidade ao projeto deles. E por isso que eu acredito que o início foi tão bem, né? Eles conseguiram trabalhar de uma maneira muito boa e dali foi só melhorando. Mas o Chris Jericho, para mim, é uma peça muito importante para a All Elite, principalmente no seu começo. Hoje, começando a ter equipe recentemente, entendeu? Iria concorrer com a maior empresa do mundo que ele trabalhou, entendeu? E que talvez não tenha ficado tanto tempo para pegar tanta experiência quanto o Chris Jericho tinha de ter ficado lá, circulado no Japão, em todo o cenário do PW Mundial. Então, pra mim, o Chris Jericho é uma peça, se não a peça mais importante da All Elite nesse começo, né? O pai da reinvenção, como eu sempre chamei o Chris Jericho, ele é muito incrível nesse ponto de agregar a projetos, né? De se reinventar como lutador. Então, pra All Elite, pro Japão, logo que ele saiu da WWE, ele já criou outra coisa, ele já criou outro personagem, entendeu? Já trocou de personalidade. O Chris Jericho da NJPW pro da WWE tinha muita diferença. Ah, Leon, mas é só a roupa. Não, a personalidade era totalmente outra. O cara virou um popstar que tumultuava, entendeu? Então, tipo, é algo que ficou muito legal, que pegou muito bem, né? Na NJ que ele teve o seu embate com o Omega, aí depois foi pra All Elite, acabou virando campeão, né, o primeiro campeão da All Elite lá, ganhando do Hangman Page. O Jericho, né, ele foi a principal peça desse projeto, porque a experiência dele incrementou e deu credibilidade. E talvez se ele não fosse um cara que fosse parte da All Elite nesse início, talvez a credibilidade da equipe não seria a mesma, né? O pessoal talvez teria um pouquinho mais de pé atrás, um pouquinho mais de receio de saber se o trabalho iria pra frente, se iria vingar. Então, querendo ou não, ele é uma peça muito importante desse começo da All Elite. E eu acredito que se ele não tivesse ali e não tivesse um outro nome com peso e experiência, o projeto talvez iria passar um pouquinho mais de dificuldade no seu começo. Bom, galera, então esse aqui é a minha opinião em relação a esse início da All Elite, né, com o Chris Jericho, e da importância dele, né? Espero que vocês gostem desse vídeo tanto quanto do primeiro. Como eu falei no começo, vou falar aqui no final, quero agradecer novamente o feedback e o carinho do primeiro vídeo, né? Espero que esse daqui também e os demais. Cara, se você não tiver inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um like aí pra ajudar o projeto, tá bom? E, cara, eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Foi um prazer e até mais.